Rede Ligada. Os principais fatos e manchetes de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Agora, no Giro Estadual de Notícias, pela rede do Grupo Feitosa de Comunicação. A partir de agora, o estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Tá tudo pronto, vamos começar. Forma-se nesse momento a rede de rádios do Grupo Feitosa de Comunicação. Marabá FM 93,9 Maracaju, Band FM Fátima do Sul e região de Dourados, Montana FM 89,9 Inocência e região do Bolsão, Serra FM 106,5 Rio Verde, Serrana FM 88,7 Nioaque, Band FM 88,5 Paranhos. Começa agora. Giro Estadual de Notícias. Direto da nossa central de jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação. As principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo. De forma imparcial. Do jeito que você precisa saber. Giro Estadual de Notícias. Transmissão em tempo real via fibra ótica para todo o Mato Grosso do Sul. Pela internet em www.acritica.net para todo o planeta. Giro Estadual de Notícias. Agora são 7 horas e 32 minutos em Mato Grosso do Sul. Muito bom dia para você. E com oferecimento do Sebrae e também do Senar, começando agora mais uma edição do seu noticiário de todas as manhãs, transmitido diretamente de Campo Grande para todas as emissoras do interior do estado. E transmitido também pelo nosso canal do YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande, onde você acompanha em tempo real, de onde você estiver, o Giro Estadual de Notícias que está começando agora. Eu sou Carlos Guilherme e é um prazer te fazer companhia, chegar agora aí na sua casa ou no seu trabalho, na manhã desta sexta-feira, dia 3 de abril de 2026. Um excelente dia para você. E vamos aos destaques dessa edição de feriado. Operação Semana Santa começa nas principais rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Fique ligado, se você vai pegar estrada ou já está se planejando para poder passear nesse feriado, nesse início de final de semana, fique ligado, daqui a pouco eu trago algumas recomendações para você. Fome infantil diminui quase 30% em um ano. E por outro lado, sabe aqueles alimentos ultraprocessados? Bolacha, salgadinho, refrigerante? Pois é, enquanto de um lado nós temos aí a fome diminuindo aqui no nosso país, por outro lado temos aí que as informações de que os ultraprocessados avançam na alimentação das crianças do nosso país. Daqui a pouco eu vou trazer mais informações importantes sobre esse assunto para você. Tudo isso e um pouco mais agora aqui no Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira, dia 3 de abril de 2026. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Muito bom dia para você mais uma vez, para você que está acompanhando, para você que estava acompanhando a programação do Grupo Feitosa, estava ouvindo as músicas da nossa programação e agora continua aqui para ficar por dentro do que acontece em Mato Grosso do Sul e também no nosso país nesse início de final de semana. Esse início de final de semana começou um pouco mais especial, né? Feriadão em todo o nosso país. Feriadão, inclusive,
principalmente nesse momento onde as pessoas estão viajando, estão aproveitando para poder descansar, para poder viajar de carro ou até mesmo ficar em casa. Para você que já está em casa, para você que ficou em casa ou para você que está trabalhando, um ótimo dia para você, uma excelente sexta-feira, um ótimo início de final de semana e que você tenha um dia bastante produtivo, né? E com boas notícias, porque é o que todos nós precisamos, sem sombra de dúvidas. E nós começamos a edição desta sexta-feira falando um pouquinho mais com você sobre esse feriado prolongado, né, da Semana Santa. Durante o feriado prolongado da Semana Santa, que para a parte dos motoristas começou ontem, né, dia 2, e segue até domingo, de Páscoa, os períodos de maior movimento nas rodovias já são conhecidos e se repetem ano após ano. Segundo as informações divulgadas pela PRF, os horários mais críticos se concentram na saída do feriado, principalmente entre 16 e 21 horas, né, de ontem no caso, e entre 6 e meio-dia de hoje, sexta-feira. No retorno, o fluxo volta a se intensificar no domingo, especialmente das 14 horas às 8 horas da noite. A recomendação é evitar esses intervalos para poder reduzir o tempo de viagem e o risco de acidente. A PRF começou ontem, quinta-feira, a Operação Semana Santa 2026 aqui no nosso estado, com ações até o próximo domingo. Esse reforço no policiamento segue concentrado nos trechos com maior fluxo de veículos, onde a gente sabe que há indícios muito grandes, né, de acidentes, inclusive na BR-163, que é conhecida como a Rodovia da Morte. Um dos principais alvos da fiscalização, inclusive, continua sendo a ultrapassagem proibida. Os dados mais recentes mostram que o problema continua. Entre 2023 e 2025, os números de acidentes passou de 41 para 44. No mesmo período, as mortes variam de 16 para 20 e depois caíram para 15. A oscilação não indica melhora consistente. Já quando a gente fala das infrações por ultrapassagem proibida, essas infrações, né, elas caíram de 15.059 em 2023 para 10.591 no ano passado. Mas apesar dessa diminuição, dessa redução, o impacto da diminuição dos acidentes não acompanhou o mesmo ritmo, que mantém um alerta sobre esse tipo de comportamento. Então, para você que já está se preparando para poder viajar nesse feriadão de Semana Santa, tome nota que agentes da Polícia Rodoviária Federal estão fazendo uma operação bastante combativa, né, nas principais rodovias federais que cortam o estado de Mato Grosso do Sul. Aqui no nosso estado não vai ter restrição de tráfego no feriado da Semana Santa. A polícia também reforçou que somente aqui no nosso estado vai haver aí restrição de trânsito no período de fim de ano e exclusivamente no dia 9 de abril desse ano, no trecho da BR-262, do meio-dia às 10 horas da noite, devido a um evento que acontece no autódromo, que você sabe qual é, né? O show do Guns N' Roses, que está marcado para acontecer no dia 9 de abril. Antes disso, não vai haver essa restrição de trânsito como acontece no período de final de ano. Então, para você que vai se pegar esse trânsito, né, nesse momento, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, verifique bem, tá tudo certo com o veículo, né? Verifique as condições do seu carro, isso é muito importante. Se atente aos itens de segurança, como os freios, os pneus e o sistema de iluminação, além também de sinalização. É bom lembrar que toda viagem deve ser planejada, justamente para evitar longos períodos de condução ininterrupta, respeitando as pausas de descanso, especialmente após 4 horas no volante. Então, boa viagem para você, tá? Boa viagem, que você tome muito cuidado nesse trânsito e que na próxima terça-feira, porque o balanço oficial dessa operação vai ser divulgado na segunda-feira à tarde, tá? E na terça-feira a gente vai trazer esse balanço oficial da PRF, se houve acidentes, infrações, para você aqui no Giro Estadual de Notícias.
Agora, vamos continuar trazendo mais informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias, nesta manhã de sexta-feira, dia 3 de abril de 2026. E agora a gente vai para a redação do site acritica.net com Douglas Vieira. Ele vai trazer as principais informações para você do nosso site nesta manhã de sexta-feira, não é mesmo, Douglas? Bom dia para você. É isso mesmo, Carlos. Bom dia para você, bom dia a todos os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham. Também a nossa transmissão ao vivo aqui pelo YouTube, nessa sexta-feira de feriado, sexta-feira santa, né? Para você que já está em casa descansando, você que está aí no trabalho, né? Nós seguimos aqui diretamente da redação, informando, né? Trazendo todas as informações, tanto aqui do nosso estado, para que você continue bem informado neste fim de semana prolongado, né? Que para muitos já se iniciou na quinta-feira, já estão descansando, né, e nesse feriadão também. Inclusive, desculpa, Douglas, muito bem colocado isso que você falou, né? Tem gente que está em casa, tranquilo, aproveitando esse feriado de final de Semana Santa, né? E outros estão no trabalho e outros também que estão no trânsito, às vezes chegando no trabalho, mas mesmo assim ouvindo o Giro Estadual de Notícias. Um bom caminho para você e um bom trabalho também. Isso mesmo, nós vamos aí de carona dentro do teu carro. Verdade. Né, aí no ônibus, você que está no fone de ouvido, seguimos com você aí, sempre te mantendo bem informado, né, até o seu trabalho, até o seu destino final. E por falar em informação, Carlos, policiais penais federais do estado do Mato Grosso do Sul entram em greve a partir de segunda-feira, próximo dia 6 agora de abril. A mobilização acompanha um movimento nacional e cobra do governo federal a criação do Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, o FUNCOC. Segundo a categoria, a ideia é destinar valores e bens apreendidos do crime organizado para investimentos na segurança pública. Em Mato Grosso do Sul, a paralisação deve atingir os setores não essenciais e reduzir em 50% as atividades essenciais da Polícia Penal Federal aqui do nosso estado. O presidente do sindicato aqui no estado, Renan Fonseca, ele afirma que a greve será mantida caso não haja nenhuma resposta efetiva das autoridades pelas reivindicações aí do setor. Inclusive, Douglas, a gente recebeu aqui algumas semanas atrás o presidente do sindicato, né, que representa os policiais penais federais aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Ele havia cantado essa bola, viu? Ele tinha dito que existia esse planejamento dos agentes realizarem essa paralisação por conta desse não acordo com o Ministério da Justiça, com o governo federal. E a gente tem que falar aqui o quanto, né, que esses policiais estão passando por situações que não é desejável para nenhum trabalhador. Sim. Como ele mesmo colocou aqui, é muito bonito você ver aquele policial se formando, aquele policial, por exemplo, que passa no concurso público, né? É muito romantizado isso por todo mundo que sonha em seguir essa carreira na segurança pública. Mas quando a gente chega na prática para mostrar como é de fato o trabalho desses profissionais, que exige de muito cuidado, muita atenção, e que em muitos casos, Douglas e ouvintes, eles saem de casa, né, se despedem das suas mães, das suas esposas, dos seus filhos, sem a garantia de que vai voltar depois do expediente, né? Então é inacreditável que esse acordo não seja feito. Afinal, a gente sabe o quanto que isso vai trazer aí prejuízos para a segurança pública, não só aqui de Mato Grosso do Sul, mas do nosso país também, porque é uma paralisação nacional e que está prevista para começar na próxima segunda-feira em todo o país, né? A gente vai continuar acompanhando esse caso também e trazendo mais informações para você no decorrer dos dias aqui no Giro Estadual de Notícias. Ainda não há muitos detalhes, né? Ainda não há muito detalhe, não temos muitos detalhes se essa paralisação vai continuar ao longo da semana ou se nessa segunda-feira vai ser de apenas um dia, por apenas algumas horas, vão retomar depois de uma semana, não sabemos ainda. Mas assim que tivermos atualizações do sindicato, que representa a categoria, a gente vai trazer aqui para você no Giro Estadual de Notícias. E a segurança pública do estado perde muito, né, Douglas? Afinal, nós estamos aí, somos um estado que faz corredor com a fronteira do Paraguai e da Bolívia. Automaticamente a gente sabe que isso aí liga o alerta da população e principalmente
o alerta dos criminosos, né? Isso é verdade, Carlos. Como você mesmo disse, nós estamos aqui no corredor e estamos sempre aí noticiando, né, grandes apreensões de veículos, né, de armamento, né, grandes apreensões em drogas, em dinheiro, e isso tudo, como aqui foi, né, noticiado, pode ser revertido para uso na segurança pública, né? Tirar, já que está sendo apreendido e retirado da mão desses criminosos, que esse material, que essas apreensões se tornem benefícios para que cada vez mais apreensões, cada vez mais o crime organizado, o tráfico de drogas seja combatido, né? Esperamos que seja feito um bom acordo, que tudo isso não passe por muitos dias, essa paralisação, que os policiais penais consigam aí o seu atendimento nas suas reivindicações e que tudo isso seja revertido para que possamos ter cada vez mais segurança aqui no nosso estado. Sem dúvidas, Douglas. Inclusive, a expectativa é que ainda hoje, sexta-feira, dia 3, haja, né, um novo movimento justamente para poder cobrar que esse projeto seja colocado em discussão. Dependendo do que vai ser acordado nessa reunião que vai ser feita ainda hoje, sexta-feira, dependendo do que não for acordado, aí sim, de fato, essa paralisação começa na próxima segunda-feira. O objetivo dos policiais é justamente fazer com que a proposta volte ao centro do debate e tenha andamento no governo federal. E é ano de eleição, né, Douglas? É ano de eleição. Recebemos aqui na quinta-feira, né, recebemos ontem aqui no Giro Estadual de Notícias o senador Nelsinho Trade, que disse, inclusive, que essa é uma das principais preocupações do nosso estado, né? Primeiramente, a saúde pública e, segundo, a segurança pública, que acaba carecendo de muito investimento. Agora vamos continuar levando mais informações para você, mais destaques desta sexta-feira, dia 3 de abril de 2026. Vamos agora falar contigo sobre um ponto bastante importante. Vamos quebrar um pouco esse assunto policial e falar sobre saúde. Douglas, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você era criança, você costumava comer muitos produtos ultraprocessados, aqueles alimentos salgadinhos, biscoito, bolacha? Como que era a sua alimentação? Fale a verdade, não minta. O salgadinho nem tanto, nunca fez tão parte da minha alimentação, mas aí entra aquela guerra, né? É biscoito ou é bolacha? Né, aquele biscoitinho, aquela bolacha recheada, sempre que possível ali estava inserido ali na alimentação diária ou semanal, ou muitas das vezes aquele lanche que a gente acaba levando, né, para a escola. Pois é, esse alimento, inclusive, né, muitas pessoas desconsideram, né, que ela seja de fato um alimento ultraprocessado, mas em muitos casos é importante trazer aqui para você, ouvinte do Giro Estadual de Notícias, que esses alimentos muitas vezes passam por muitos e muitos processos para poder chegar até você, para chegar até aquela gôndola daquele supermercado que você costuma ir todo dia, todo final de semana, todo mês, não é mesmo? Vamos pesquisar aí, Douglas, pra gente, até pra gente explicar aqui para os nossos ouvintes, né? Quais são os alimentos mais ultraprocessados, mais consumidos, né, que a nossa população brasileira mais consome nos últimos anos? Eu falo isso porque a gente acaba consumindo tanta coisa e que chega um momento que a gente acaba não percebendo o que é e o que não é. E é justamente por isso que a gente vai trazer essa reportagem para você aqui sobre o avanço da alimentação ultraprocessada em crianças do nosso país. Antes da gente trazer essa reportagem do Felipe Medeiros, é bom a gente trazer aqui para os nossos ouvintes o que é considerado um alimento ultraprocessado, Douglas. Sim, Carlos, os alimentos ultraprocessados mais consumidos, né, especialmente aqui no nosso contexto, né, brasileiro, são os refrigerantes e bebidas açucaradas, né, entre eles refrigerantes diets, normais, os sucos de caixinhas, achocolatados e bebidas lácteas, biscoitos e bolachas, né, bolachas de água e sal, biscoitos recheados, né, as carnes ultraprocessadas também, como bacon, presunto, mortadela, nuggets, linguiça, salsicha, os salgadinhos e snacks, né, aquela famosa batata frita, né, aquela batatinha ondulada, né, refeições prontas e também congeladas, né, lasanhas, hambúrgueres congelados ali ultra fáceis de serem preparados em alguns minutos dentro do micro-ondas, né, pães industriais, doces e sobremesas,
condimentos e molhos. São esses os alimentos que estão aí no ranking de alto consumo de ultraprocessados aqui no nosso Brasil, no nosso país. Pois é, e é desse jeito que algumas crianças se alimentam aqui no Brasil. E quem vai trazer mais informações para você é o Felipe Medeiros. A assistente administrativa Sônia Siqueira lembra como era a alimentação na infância em Belém do Pará. Meus pais não tinham condição de comprar, era o que dava, né? Então, assim, o que a gente comia? A gente comia muita mortadela, eu me lembro benzinho que a gente comia muita mesmo. Era mortadela com açaí. Nosso prato quase da semana, assim, sempre ela estava presente. Obviamente que a gente comia uma carne, comia um frango, né? Mas ela era um constante, assim, na nossa alimentação. E lembro também que a gente comia muito biscoito, né? Aqueles biscoito recheado para levar para a escola, aquele suco de pacotinho, né? Que chamava de quisuco. Era a nossa alimentação também. A gente não comia fruta. O consumo de alimentos ultraprocessados por crianças está ligado a fatores sociais, econômicos e até emocionais dentro das famílias brasileiras. É o que aponta uma pesquisa do UNICEF. O estudo ouviu famílias em comunidades de Belém, Recife e Rio de Janeiro e revelou um contraste. Mesmo com a preocupação, esses produtos estão no dia a dia das crianças. Metade consome no lanche e 1 em cada 4 já no café da manhã. Entre os mais comuns estão iogurtes com sabor, embutidos, biscoitos recheados, refrigerantes e macarrão instantâneo. A nutricionista Maria Assis, especializada em doenças crônicas pelo Hospital Albert Einstein, alerta para os impactos desse consumo. Como a obesidade, por exemplo, a deficiência de nutrientes importantes e o maior risco de doenças no futuro. Por que isso acontece? Isso acontece porque esses alimentos ultraprocessados, eles são ricos em açúcar, gordura, aditivos e pobres em vitaminas e minerais, essenciais para o crescimento infantil. A pesquisa também mostra que a responsabilidade pela alimentação ainda recai principalmente sobre as mães, o que faz da praticidade um fator decisivo na escolha dos alimentos. Além disso, muitas famílias não reconhecem quais produtos são ultraprocessados e ignoram os alertas dos rótulos. O preço também pesa. Esses alimentos são vistos como mais acessíveis, enquanto itens como frutas, verduras e carnes são considerados caros. Aos 26 anos, Ângela Pinheiro é uma das vítimas dos ultraprocessados. Devido aos hábitos da infância, ela conta que hoje não consegue comer algumas frutas e verduras. Eu fui conhecer o brócolis quando eu me casei, já na fase adulta da minha vida. Antes disso, eu não conhecia. Meus pais sempre foram pessoas muito humildes, né? Então, assim, acredito que por essa questão também não tinha muita opção, né, dentro de casa para a gente comer. Hoje em dia, na fase adulta, eu já consigo consumir alguns legumes, né? Como a batata, a cenoura, a beterraba. Consigo fazer uma saladinha ali de repolho, de alface. Eu ainda consigo consumir esses, mas tipo, tomate eu não como, cebola crua, tipo assim, aquele vinagrete, aquilo ali nem pensar, de forma alguma, eu acho super fedido e não consigo consumir aquilo ali. Ainda conforme o estudo, o fator emocional também contribui. Oferecer esses produtos pode representar para muitos pais dar aos filhos o que não tiveram na infância. Mas a Sônia quebrou esse ciclo com o Vitor e o Vinícius. Quando eu consegui entender que o que eu estava dando para os meus filhos, por exemplo, eu dava para eles miojo, né? Salsicha, coisa assim que eu sei que faz muito mal. Só que eu já tinha consumido bastante. E aí eu consegui, tipo assim, consegui tirando devagarinho, né? E aí eu fui fazendo uma dieta balanceada, uma dieta saudável para eles, com inclusão, inclusive, de frutas, né? Que eles comiam bastante frutas, verduras, essas coisas que não tinham na minha infância. E ela fez certo, segundo a nutricionista Maria Assis. A melhor forma de corrigir esse cenário é incentivar o consumo de alimentos naturais, como frutas, legumes e preparações caseiras, além de promover bons hábitos alimentares desde cedo, com apoio, é claro, da família. Sabemos que esse é um problema macro,
que também exige o envolvimento do poder público para garantir que todas as crianças tenham acesso a uma alimentação saudável, que favoreça um crescimento adequado e com qualidade de vida. A pesquisa também ressalta a importância de mais informação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros. Muito obrigado, Felipe Medeiros, trazendo essas informações para você. Você ouviu aí, né? Você ouviu o quanto que muitas pessoas não têm esse hábito de consumir legumes, verduras, e talvez esse é um dos principais motivos que essas pessoas acabam recorrendo aos produtos ultraprocessados. E falando ainda sobre alimentação, o valor da cesta básica aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul atingiu o valor de R$ 783,14 no mês de fevereiro, representando um aumento de 2% em relação ao ano passado. Só para você ter uma ideia, o nosso estado é o 6º estado do país com o maior preço, né, de uma cesta básica a nível nacional. E esse valor acaba consumindo mais da metade do salário mínimo. Então, só para você ter uma ideia, temos vários alimentos que acabaram, de certa forma, contribuindo para que esse valor com que essa situação em que somos o 6º estado do país a apresentar aí o maior valor, temos vários alimentos que contribuíram para isso. Entre eles, aquele alimento que não pode faltar na sua mesa, né? Que é o leite integral. Ele foi um dos alimentos que subiu aqui no nosso estado ao longo do mês de fevereiro. Mas além disso, tivemos outros alimentos também, como o tomate, a manteiga, a batata. Esses foram os alimentos que mais subiram e contribuíram para que o preço da cesta básica tivesse essa alta no mês de fevereiro. Agora, quando a gente fala de alimentos que tiveram aquela pequena redução no preço, que quando você foi no mercado, você viu e falou, opa, teve uma diminuição, tá mais barato. Pois é, o óleo de soja é o alimento que mais diminuiu, com uma queda de quase 8%. O arroz também tivemos uma diminuição de quase 6%. O feijão carioca também teve uma queda de 5%. E a farinha de trigo também teve uma diminuição de 4%. Agora, sabe um produto que não pode faltar na sua mesa, que não pode faltar todas as manhãs aí na sua casa e que teve uma pequena redução? É ele mesmo, o cafezinho. O café teve uma redução de 3% no mês de fevereiro e contribuiu também para que a cesta não ultrapassasse esse valor atual. Então temos aí essa situação, esse reflexo, né, onde muitas pessoas acabam recorrendo a alimentos ultraprocessados, justamente porque não consomem legumes, alimentos considerados, entre aspas, mais saudável, mas também temos aí essa situação da pessoa não gostar mesmo, né, Douglas? Tem gente que não gosta e criança, por exemplo, é uma novela você fazer criança querer comer tomate, salada como um todo, não é mesmo? Verdade, Carlos. E aí nós vemos isso gerando problemas de saúde, né? A alimentação saudável, ela é fundamental, né? Desde ali os primeiros anos de vida, né? Depois da introdução alimentar. Então, o consumo de frutas, verduras, legumes são essenciais, né? Para a formação da criança, para o crescimento, para nos trazer uma qualidade de vida melhor, né? Uma vida mais saudável. Nós vemos aí, né, adultos, pessoas passando por consultas, né, com endocrinologistas, né, profissionais da saúde, para ter uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais saudável, não só para fins estéticos, né, mas também em busca de uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde, trazer mais longevidade, né, mais vida, né, para o dia a dia. Sem dúvidas, então é isso, se alimente bem, e lembrando que aquele ditado, né, você é o que você come. Se você tem uma alimentação saudável, você vai ter aí uma vida mais longeva, uma qualidade de vida muito melhor, mas não é só alimentação, não. São vários fatores, incluindo uma boa alimentação, um bom estilo de vida também, não ingerir muitas bebidas alcoólicas, porque tudo isso acaba contribuindo negativamente para a sua saúde, sem sombra de dúvidas.
Vamos agora para o intervalo comercial e daqui 4 minutos nós estamos de volta com mais informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias nesta sexta-feira, dia 3 de abril de 2026. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias.
É isso, estamos de volta com o Giro Estadual de Notícias na manhã desta sexta-feira, dia 3 de abril de 2026. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, para você que está acompanhando o nosso noticiário nesta manhã, que mesmo nesse feriado você não deixou de ligar o seu rádio ou até mesmo acompanhar pelo seu smartphone o Giro Estadual de Notícias, que vai até às 8h30. Inclusive, deixa eu falar com você, ontem a gente noticiou que não havia previsão de chuva, né, em diversas regiões aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E parece que para esta sexta-feira, que para esse início de feriado, a situação de fato é essa, sem previsão de chuva aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Para você ter uma ideia, no município de Fátima do Sul, a máxima hoje na cidade é de 34 graus. A mesma coisa é no município de Maracaju, que também não tem previsão de chuva e deve registrar aí as temperaturas, né? A temperatura em até 34 graus. No município de Rio Verde de Mato Grosso, a situação é um pouco melhor, tá? No município de Rio Verde, os termômetros batem a casa dos 32 graus. Não vai ser tão quente quanto no município de Maracaju. Já no município de Paranhos, as temperaturas chegam até 33 graus nesta sexta-feira, sem previsão de chuva também. No município de Nioaque, a situação em Nioaque tá complicada, hein? A situação em Nioaque, para você que me escuta pela Serrana FM todos os dias, tá quente demais aí, né? Sol todos os dias aparecendo, aquele céu azulão nas primeiras horas do dia. E nada vai mudar hoje não, tá? Nada vai mudar nesta sexta-feira, já que os termômetros devem bater a casa dos 34 graus. Além disso, no município de Inocência, 32 graus ao longo desta sexta-feira também. E a notícia que eu tenho para você, e que eu disse ontem, que se você não acompanhou a edição de ontem, é que nenhum município de Mato Grosso do Sul deve ter chuva nesta sexta-feira. Vamos passar o feriado com aquele calorão bem tradicional e típico, né, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, né, Douglas? Um tempo bastante favorável para quem gosta de ir para balneário, para poder tomar um banho de piscina nesse feriadão. Com toda certeza, para quem gosta aí dos seus balneários, os rios, cachoeiras, né? O clima está propício, convidativo nessa sexta-feira, nesse final de semana, né? Nesse feriado prolongado, para que você possa descansar e aproveitar aí com a família, né? O seu lazer, fazer aquela pescaria, né? Aquele peixinho, né? Já que nós estamos aí na Semana Santa, né? Pescar aí o seu peixe, fazer aquele bacalhau, aquela alimentação saudável que nós estávamos falando, né? Justamente no último bloco aqui, antes do intervalo, né? Então aproveite o feriado com sabedoria, né? Se for dirigir, não beba. Já iniciamos aqui a programação, né? Trazendo relatos, alguns dados sobre a fiscalização que teremos aí no nosso estado, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Durante todo esse feriado. Então aproveite o seu feriado com sabedoria e muita alegria nesse calor abençoado que vai fazer aqui no nosso estado. É verdade, Douglas. Inclusive, você falou bem aí dessa questão do peixe. Inclusive, você ir aqui em frente não, um pouco mais para frente da nossa, de onde nós estamos localizados, tem um restaurante, né, que vende peixe de tudo quanto é tipo, né? Nós passamos lá na hora do intervalo, tava lotado. Um pouco mais para frente tem uma unidade das lojas Americanas, né? E uma fila imensa também, Douglas. Pessoal tudo saindo para poder comprar aquele tradicional chocolate, aquele tradicional ovo de Páscoa que não pode faltar para a criançada, para a família como um todo nesse período. Inclusive, falando sobre essa questão de peixe, de alimentação, é importante se atentar, viu? Peixe é um alimento muito delicado, né, Douglas? Tem que saber muito bem onde você compra, não é mesmo, meu amigo, minha amiga? Tem que saber muito bem onde você está comprando, com quem você está comprando, porque dependendo, se você não sabe a procedência dele, você pode ter um prejuízo na sua saúde, não é mesmo, Douglas? Com toda certeza. Nós temos aí diversos tipos, né, diversos tipos de peixes que são, podemos dizer, recomendados, né, para essa Semana Santa, para que você possa se alimentar de forma saudável e muito saborosa. A mais tradicional é o famoso bacalhau, né? Todo mundo fazendo aquela bacalhoada, adquirindo aí o seu bacalhau, mas lembre-se, como foi dito aqui pelo Carlos,
adquira o seu bacalhau em um local de procedência, né? Tenha a certeza de onde está vindo esse peixe para que você possa ter uma boa alimentação e uma alimentação saudável. E dentro deles também, para quem gosta de variar um pouquinho, Carlos, o cardápio, temos ali a tilápia, a sardinha, né? A pescada amarela, o salmão, tainha, pintado, tambaqui, né? Todos esses peixes de fácil preparo, né? Que podem aí ser consumidos. Eu, de vez em quando, me arrisco a fazer um peixinho recheado ali na Bom brasa, demais. já coloco ali na churrasqueira, né? Quem sabe esse final de semana aí eu já não aproveito para poder fazer o meu para a família e a gente poder saborear. Muito bem, inclusive com a chegada, né, desse feriado de Semana Santa, é um período muito tradicional, justamente por conta do maior consumo de pescados. E é justamente por isso que a vigilância sanitária de diversas partes aqui do nosso estado está reforçando a importância da atenção redobrada quanto à segurança dos alimentos. O aumento dessa demanda de peixes acaba exigindo uma responsabilidade tanto dos estabelecimentos comerciais quanto dos consumidores, já que pequenos descuidos podem representar riscos à sua saúde. No momento da compra, preste bem atenção. É fundamental você observar aí alguns aspectos, como a conservação do produto, a higiene do local de venda e também as condições de armazenamento. Os pescados, eles devem estar devidamente refrigerados ou congelados, apresentando aparência, odor ou textura característicos, né? Também é importante você verificar a procedência e as informações de rotulagem, garantindo que o alimento esteja dentro do prazo de validade e adequado também para o consumo. Agora, um outro ponto de atenção é que nem sempre um alimento impróprio ele acaba apresentando sinais visíveis de que ele está bom para consumo, né? Eu acho que principalmente quando a gente vai consumir algum tipo de alimento, ouvintes e Douglas, a gente se atenta pelo cheiro, né? A gente vê se aquele alimento tá com cheiro adequado, principalmente peixe. Então, por isso é que a orientação é que o consumidor vá além da aparência, adotando critérios técnicos e cuidados básicos que fazem toda a diferença na prevenção de doenças transmitidas, né, por esses alimentos. A escolha é uma importante medida de proteção à saúde. Então, vale a pena dizer para você que a vigilância sanitária de vários municípios aqui do nosso estado vem orientando a população sobre os cuidados no consumo de pescados. E um detalhe muito importante também, né, Douglas e ouvintes, se atente ao preço. Tá? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Se você vê aquele produto, né, aquele peixe com um preço barato demais para os padrões dele, pode saber que vem uma bomba lá dentro e que vai te trazer muitos prejuízos para a sua saúde e também da sua família, não é mesmo? Agora, vamos continuar trazendo mais informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias, falando ainda sobre alimentação. A gente trouxe no primeiro bloco a informação de alimentos ultraprocessados, né, que estão avançando na alimentação de crianças aqui do nosso país. E agora eu vou trazer uma reportagem sobre a fome. Fome envolvendo crianças, que diminuiu quase 30% aqui no nosso país no período de um ano. E quem traz mais informações sobre essa boa notícia é a Érica Braz. A fome infantil recuou quase 30% no Brasil em apenas um ano. O país passou de cerca de 2.500.000 crianças e adolescentes em insegurança alimentar grave em 2023 para 1.800.000 em 2024. É o que mostram os dados de monitoramento nutricional na primeira infância, levantados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o MDS monitora a segurança alimentar nos domicílios brasileiros por meio da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. A EBIA aponta que 3,6% das crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em 2024
viviam em domicílios com insegurança alimentar grave, contra 4,8% em 2023. A secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome do MDS, Valéria Buriti, esclarece que a redução da fome entre crianças e adolescentes aconteceu por uma combinação de ações importantes do governo do Brasil. O Bolsa Família, por exemplo, passou a pagar valores extras por criança, R$ 150 para menores de 6 anos e 50 para quem tem entre 7 e 17 anos, chegando a milhões de famílias. Além disso, o programa, o Bolsa Família, também ajudou a ampliar o acompanhamento nutricional dessas crianças, porque isso é uma condição para estar no programa. Entre 2022 e 2025, a magreza acentuada caiu de 2,8% para 1,8%. A obesidade entre crianças e adolescentes recuou de 6,4% para 5,7%. Em 2022, 6.200.000 crianças menores de 5 anos tiveram peso e altura acompanhados na atenção primária à saúde. Já em 2025, dados preliminares indicam 7.900.000 crianças. Valéria Buriti acredita o resultado à soma de renda, cuidado com nutrição e alimentação nas escolas. Outro fator foi a alimentação escolar, que hoje atende quase 40 milhões de estudantes e teve reajustes no valor que é repassado para a compra dessa alimentação. A gente viu que a presença na escola reduz pela metade o risco de insegurança alimentar. Em fevereiro de 2026, os repasses do Programa Nacional de Alimentação Escolar foram reajustados com aumento médio de 14%, somando-se à ampliação de 28% a 35% realizada em 2023. No Dia Nacional da Saúde e Nutrição, lembrado em 31 de março, os resultados evidenciam o papel de políticas públicas integradas na promoção da saúde e no desenvolvimento infantil. Reportagem Érica Brás. O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web. Muito legal, né? Muito importante a gente trazer essas informações para você, porque nós estamos falando de crianças, né? Não tem coisa, eu acho que não tem coisa pior do que você ficar sabendo. Se você foi uma criança que lá atrás sentiu vontade de comer algum alimento e não teve aquele alimento no momento em que você queria, você sabe muito bem o que esses números representam para você, né? O que representa para outra criança, né? Então é muito importante a gente trazer essas informações aqui quando a gente recebe esse boletim em que mostra que a alimentação, né, a fome infantil no nosso país diminuiu quase 30% em um intervalo de um ano, porque realmente é muito sofrido você saber que nesse momento, enquanto nós estamos aqui conversando, após tomarmos o nosso café da manhã, enquanto você está tomando o seu café, aquele pãozinho com manteiga que não pode faltar na sua mesa, tem criança, né, que ainda assim não tem nem a metade disso que você tem. Essa diminuição não quer dizer que acabou, né? Infelizmente a fome infantil, a fome no nosso país não acabou, ela continua, é uma realidade no nosso Brasil e em outras partes do nosso mundo também, né? Mas quando a gente fala que houve uma diminuição, isso já dá um vigor maior na gente, porque são menos crianças passando fome e isso significa muita coisa para quem infelizmente um dia não teve nada na sua geladeira. Vamos agora continuar trazendo mais informações diretamente da nossa página acritica.net. Quais são os outros destaques desta manhã de sexta-feira, Douglas Vieira? Carlos, nós vamos trazer um alerta, né, sobre a saúde aqui na cidade interior do nosso estado. Em Dourados, eles seguem alerta por avanço da chikungunya, né? Esse caso preocupante, né, Douglas? A gente está noticiando todos os dias aqui no Giro Estadual de Notícias, eu, Rafael também, você lá no nosso site, no período vespertino. Todos os dias a gente está noticiando esses números que não param, essas notificações que não param de subir, e que nessas últimas semanas a gente viu aí uma luz no fim do túnel por conta do imunizante. E é sobre isso que você vai falar, né? Também. Na tarde de ontem, né, na quinta-feira, foi divulgado um novo boletim epidemiológico, né, que mostra, infelizmente, o aumento nas confirmações da doença e também reforça esse cenário, né, que a cidade de Dourados vem enfrentando de epidemia, né, ali no município. Essa situação, que já esteve em situação de emergência de saúde pública, foi reconhecida
pelo governo federal. Em apenas nas últimas 24 horas foram confirmados mais 85 casos, Carlos. Infelizmente, nas últimas 24 horas, um aumento de mais 85 casos de chikungunya na cidade de Dourados. O Douglas não está falando aqui de notificações, tá? O Douglas está falando aqui de casos confirmados. Casos confirmados. Tá? Notificações é quando o seu Zé, lá da rua de cima, da Conveniência X, do município... qual município? Dourados, né? Quando ele foi lá, começou a sentir os sintomas e foi ao médico e fez alguns exames e o sangue dele foi enviado para o laboratório, né? E se ele vem apresentando sintomas, a partir desse momento é uma notificação. Não quer dizer que ainda é um caso confirmado. Mas nesse caso que o Douglas está trazendo para você, são casos confirmados de pessoas que foram diagnosticadas com a chikungunya. Mais 85 casos. Mais 85 casos nas últimas 24 horas confirmadas, infelizmente, ali na cidade de Dourados, né? E esses 85 casos, novos casos, contribuem elevando para o saldo total, infelizmente, né? Sobe para 1.198 registros oficiais já no município. Então, nós já temos ali oficiais registrados, 1.198, registros já de chikungunya em Dourados. Esse boletim, Carlos, ele também aponta, infelizmente, 5 mortes na cidade. Tivemos ali, infelizmente, 5 óbitos, né, decorrido a chikungunya na cidade de Dourados. Entre esses 5 casos, infelizmente, temos ali 2 bebês. Isso traz ali uma tristeza para nós, né? Infelizmente, 2 crianças, 2 bebês vieram a óbito, né? Infelizmente, nesses últimos dias, né? E além disso, 9 pacientes estão internados com sintomas graves e outras 227 pessoas já estão recebendo atendimento médico, sendo cuidados, sendo tratados ali pelos primeiros sintomas, né, que causam infelizmente, essa doença. A maior concentração desses casos, Carlos, estão nas aldeias Bororó e Jaguapiru, onde o avanço da doença já levou a prefeitura a fazer diversos mutirões e algumas ações emergenciais de combate ao mosquito transmissor. O crescimento desses números aumenta a pressão sobre a rede pública de saúde, né, e acende um novo sinal de alerta, principalmente porque a doença vem atingindo um grupo mais vulnerável, como bebês e também muitos idosos, né? Então, como você mesmo disse, né, diariamente nós estamos aqui noticiando, né, novos casos, e infelizmente esse novo boletim com mais 85 casos, né, confirmados, como você disse, não são registros, mas sim novos casos já confirmados de chikungunya na cidade de Dourados. Pois é, a gente vai continuar trazendo essas informações para você, por mais que você tenha essa sensação, né? De novo, Carlos, de novo, Douglas, de novo, Rafael vai falar sobre esse assunto. A gente vai continuar trazendo sim, porque o poder público tem uma responsabilidade diante desses casos que estão sendo confirmados aqui no estado de Mato Grosso do Sul, mas existe também uma responsabilidade sua. Sua mesmo, você que está me ouvindo aí do outro lado, você também tem uma responsabilidade diante desses números, né? E você sabe qual que é o cuidado que você deve ter, você sabe qual é a responsabilidade que você deve ter, cuidando bem do seu quintal, cuidando bem da sua residência, né? O mosquito transmissor, o Aedes aegypti, que transmite também a dengue, ele também transmite a chikungunya, ele também transmite o Zika vírus, né? Então, a partir do momento que esses acumulados de água paradas dentro do seu quintal aumenta, né, em plantas, pneus ou qualquer outra coisa, automaticamente a proliferação desse mosquito aumenta e mais casos, mais notificações são confirmadas aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Como dissemos, o município de Dourados e também o município de Itaporã está participando de um projeto piloto do Ministério da Saúde para fazer justamente essa imunização em massa, justamente para poder prevenir esse público-alvo aqui no estado de Mato Grosso do Sul e evitar que novos óbitos, novas mortes aconteçam. Agora, você tem uma coisa que é acompanhada juntamente com essas questões envolvendo a imunização, né?
é também as desinformações sobre o que uma vacina pode causar para a sua saúde. Não é de agora que a gente noticia aqui as pessoas, você deve conhecer, se você não é aquela pessoa também, né? Aquela pessoa que não acredita no imunizante. Mas outra coisa é quando você começa a proliferar informações, disseminar informações de que aquele imunizante vai trazer um efeito reverso para você. E é justamente por isso que eu estou falando, justamente sobre esse assunto que eu vou falar agora contigo, sobre essa questão de que nas últimas semanas saiu uma desinformação, uma fake news absurda envolvendo o imunizante contra a gripe, né, contra a influenza. Surgiu um boato na internet de que a vacina da gripe estava causando a gripe. É isso mesmo, a vacina contra a gripe estaria causando a gripe em muitas pessoas. E em meio ao avanço dessa campanha nacional contra a influenza, o Ministério da Saúde voltou a rebater uma informação falsa que está circulando nas redes sociais. A de que a vacina da gripe aumentaria o risco da pessoa contrair a própria doença. Segundo a pasta, isso não acontece. A orientação é que a população busque informações em canais oficiais e não compartilhe esses boatos sobre imunização. Segundo o Ministério, a vacina aplicada pelo SUS é a influenza trivalente, produzida com vírus inativados, fragmentados e purificados. Por isso, ela não é capaz de provocar gripe em quem recebe a dose. A pasta também destacou que o imunizante produzido no Brasil pelo Butantan tem a eficácia comprovada para evitar casos graves, internações e mortes, principalmente entre crianças pequenas e idosos. O governo explica que parte da confusão acontece porque a gripe circula com mais força no outono e no inverno, período em que também aumentam outras viroses respiratórias como a Covid-19, a rinovírus, o vírus sincincial respiratório e também a parainfluenza. Assim, uma pessoa vacinada pode adoecer por outros vírus e acabar associando de forma errada os sintomas à vacina contra a gripe. Lembrando que a vacinação contra a influenza é justamente para combater a influenza. Ela não serve para poder combater a Covid-19, não serve para poder combater ou prevenir pessoa que tem o rinovírus ou a parainfluenza, né? Então, existem vacinações para cada vírus gripal. E é justamente por isso que o governo federal divulgou nesta semana esse alerta, informando que não existe isso de que a vacina da gripe cause essa doença em mais pessoas aqui do nosso país. Vamos continuar trazendo mais informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias, inclusive uma informação. Você ficou sabendo que o secretário executivo, né, do Ministério dos Povos Indígenas agora foi empossado como ministro dos povos indígenas? Ele que é sul-mato-grossense, inclusive. Pois é, o Eloy Terena vai participar amanhã da conclusão da demarcação física da terra indígena Toné e Pegue, em Mato Grosso do Sul. O ato vai encerrar décadas de espera pelo território de quase 34 mil hectares, onde vivem cerca de 7 mil pessoas em 24 aldeias. Após, todos os estudos, e a instalação do marco final, o processo vai seguir para a homologação da Presidência da República. O evento simboliza aí uma conquista histórica para o povo terena e também para a gestão do ministro, que vai estar neste sábado aqui no estado de Mato Grosso do Sul, na aldeia Ipegue, por volta das 9 horas, justamente na aldeia, na terra indígena Toné e Pegue, para poder fazer a entrega de dignidade para esses indígenas que estavam esperando há tanto tempo por essa demarcação, que só nessa região acaba atingindo aí 7 aldeias e vai chegar aí após tantos anos de espera por parte desse público. A assinatura acontece nesse sábado aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Para quem não sabe, o Eloy Terena, ele atualmente é o ministro dos povos indígenas após a saída da ministra Sônia Guajajara, já que ela vai concorrer às eleições desse ano.
E agora são 8 horas e 30 minutos e com oferecimento do Sebrae e também do Senar, nós ficamos por aqui, Douglas. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, por nos permitir te acompanhar até o seu trabalho. Você que estava se encaminhando ao seu trabalho e chegou, um ótimo trabalho, uma excelente sexta-feira, um bom feriado. Para você que está em casa descansando, aproveitando a família, descanse, aproveite, se divirta, aproveite esse sol, esse calor, nos rios, nos balneários, tudo com segurança. Para você que vai viajar, aproveite a estrada, aproveite a família. Muito obrigado pela sua audiência. Para você também que nos acompanha, aqui é a transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube. É isso, um ótimo dia para você, um bom feriadão e muito obrigado para você que nos acompanhou de segunda até hoje. Na próxima segunda-feira nós estamos de volta com mais informações para você, mais notícias você tem no decorrer do dia na nossa página, acritica.net. Excelente dia, excelente feriado para você e até segunda-feira. Muita saúde, até segunda, tchau! Você ouviu Giro Estadual de Notícias. Transmitido ao vivo, direto de Campo Grande, da Central de Jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação, para as principais regiões do Mato Grosso do Sul.